Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos começando mais uma aula de introdução ao direito, onde vamos estudar as fontes do direito internacional público. Mas antes de começar, gente, se inscreva aqui nesse canal e também no nosso canal do Spotify, que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. E aproveita também para conferir, gente, nosso livro de controle de constitucionalidade no direito comparado. E o nosso curso de Direito Constitucional completo também, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Fontes do direito internacional público. As fontes do direito internacional público são decorrentes de uma complexa formação histórica. Com o Estatuto de Haia de 1920, surgiram suas principais fontes, que são os tratados internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Vamos ver aqui os tratados internacionais. Tratados internacionais, gente, são acordos formais firmados entre sujeitos de direito internacional público, que produzem efeitos jurídicos. Para que o tratado internacional tenha efeito jurídico efetivo, é impreterível sua forma escrita, pois, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, os tratados devem ser regidos pelo direito internacional público, onde prevalece o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, prevalece o consentimento entre as partes envolvidas. Assim, aquele ato jurídico enseja em direitos, obrigações e prerrogativas, possuindo assim uma natureza de norma jurídica. Vale ressaltar que as partes consignatárias dos acordos são pessoas jurídicas de direito público internacional, como a gente já viu, os Estados soberanos, a Santa Sé e as organizações internacionais. Quanto ao número das partes envolvidas, os tratados se classificam da seguinte forma: tratado bilateral, que é aquele acordado entre dois sujeitos de direito; tratado multilateral, quando houver 3 ou mais pactuantes. Também podemos acrescentar que o processo de celebração do tratado, a convenção, o acordo ou ato internacional deve, em regra, cumprir 3 fases. A primeira, a fase de negociação, onde se discute aqui as disposições e o teor da norma firmada. Depois, a fase da conclusão, que é a fase em que se decide sobre o conteúdo a ser integrado à norma internacional. E, por final, a fase da assinatura, momento em que se materializa, enfim, a celebração da norma em âmbito internacional. O tratado internacional, a depender do processo da natureza constante do seu texto, integra o ordenamento jurídico brasileiro, ora como lei ordinária, ora como norma supralegal e ora como lei constitucional. O STF entende que a posição tradicional do tratado internacional ratificado pelo Brasil tem natureza de lei ordinária. Entretanto, quando tal tratado se refere a matérias de direitos humanos, sua natureza no ordenamento jurídico segue efeitos a depender das circunstâncias de sua aprovação. Vamos ver aqui um do primeiro efeito. Se o ingresso no ordenamento jurídico desse tratado for na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, seguindo o mesmo rito de aprovação da emenda constitucional, ele terá o quê? Natureza de lei constitucional. Agora, se o mesmo tratado ou convenção internacional que trata de direitos humanos ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, mas ainda não ter sido submetido ao processo de validação do artigo 5º, parágrafo 3º, terá natureza de lei supralegal, ou seja, uma norma que está hierarquicamente acima das leis, mas abaixo da Constituição. Assim, de acordo com o STF, se um tratado ou convenção internacional que trate de direitos humanos já estiver ingressado no ordenamento jurídico brasileiro, mas ainda não for submetido ao rito constitucional do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terá natureza de lei supralegal, ou seja, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Costume internacional. Os costumes internacionais, eles possuem 2 elementos essenciais: o elemento material, que é a reiteração da prática ao longo do tempo pelas pessoas jurídicas de direito internacional público, e o elemento subjetivo, que é a convicção das pessoas jurídicas de direito público de se proceder de forma correta, que entender como aceitável. Vale ressaltar que não é reconhecida a hierarquia entre tratado e costume pelo direito internacional. Beleza? Princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito reconhecidos pela comunidade internacional são aqueles arrolados pelo Estatuto de Haia, que são os princípios da boa-fé, da coisa julgada, do direito adquirido, do pacta sunt servanda, da lex posteriori interrogatio priori, do nemo plus iuris transfere potestate quam ipse habet, que ninguém pode transferir mais direitos do que possui, etc.
Outros princípios também merecem destaques na atual conjectura mundial, gente, que são os princípios da não agressão, da solução pacífica dos litígios entre Estados, da autodeterminação dos povos, da coexistência pacífica, do desarmamento, da proibição da propaganda de guerra e etc. Das decisões judiciais, né, jurisprudência e doutrina. O Estatuto de Haia também trata as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas como fontes formais do direito internacional público. Essas decisões judiciais são aquelas proferidas pelos tribunais internacionais, enquanto a doutrina dos juristas, não tendo caráter obrigatório, são os entendimentos emanados pelos os juristas que favorecem esclarecer e indicar um melhor sentido para as outras fontes de direito internacional. Os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Para finalizar essa aula, temos os atos unilaterais, que são aquelas fontes formais emanadas pela vontade de uma única pessoa jurídica de direito público internacional, que produzem certas consequências jurídicas, criando obrigações, como no caso de uma ratificação, adesão ou denúncia de um tratado. Já no que tange às decisões de organizações internacionais, são que as deliberações tomadas por uma organização internacional que impactam na influência dos Estados signatários, mas que sua eficácia fica dependente do sistema constitucional da organização. Como exemplo, temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que não tem natureza jurídica de tratado, porque não há um acordo formal entre sujeitos de direitos internacionais. Então, gente, chegamos ao fim desta aula, né, em que tratamos das fontes do direito internacional público. Com esta aula, gente, a gente conclui também nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito, material completo de grande importância para o estudante de direito e quem quer rever a matéria, né? Eu espero, gente, que esse trabalho tenha ajudado e venha ajudar muitas pessoas a compreender melhor a matéria do direito, beleza? Então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.